Tá me ouvindo, Carmen? Opa, Tony, Tô te ouvindo, mas parece que tá tudo escuro aqui pra mim. vamos fazer o seguinte: Tá, sai, entra de novo aqui para. beleza. Vocês estão me vendo? Opa, tá aparecendo alguma coisa aí, uma imagem. Anthony, Tá me ouvindo? agora, se apareceu, desapareceu. Deixa eu ver aqui. Acho que é para virar a câmera. Aí, agora. Tô me Opa, vendo mal, pessoal, viu? boa tarde, tudo bom? Antônio, me escuta bem? Te escuto bem, só não te ouço. Só não consigo te ver aqui, né? Mas tá tudo ok. Vocês estão escutando a gente? Estão vendo a gente? Não. Boa, tá dizendo que agora tá funcionando. É, Beleza, vamos lá. vamos lá. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live aqui do programa de pós-graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco, né? É um prazer ter mais uma segunda rodada agora, está começando uma segunda rodada dos programas Divulga Aí e Divulga SE, e a ideia é exatamente trazer um pouquinho de experiências de alunos e ex-alunos ou de parceiros do programa, sempre sendo entrevistados por professores aqui do programa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carmelo Bastos, sou professor do programa desde a fundação, em 2006, e ainda permaneço aí orientando e orientando alguns alunos. Então vamos lá, hoje nosso entrevistado é o Anthony Lins, né? Anthony Lins tem uma história bem interessante de passagem aí no nosso programa, e depois tem uma série de outros casos interessantes aí. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Então, primeiro, quem é? Boa tarde, Anthony. Quem é Anthony Lins? Boa tarde, Carmelo. Rapaz, em primeiro lugar, assim, uma honra, né? Participar desse bate-papo contigo, né, que é um grande amigo meu, né, foi meu orientador do mestrado e do doutorado. E, rapaz, Anthony é um cara, assim, simples, esforçado, né? Pelo menos é o que todo mundo fala que eu sou muito esforçado. Fernando Buarque usou um termo para me citar sobre resiliência. Assim, é um cara que não desiste fácil das coisas e muito interessado em aprender tudo, assim. Assim, cara, eu entro nas coisas para tentar aprender, para tentar colaborar, então eu sou muito colaborativo. É isso. Eu gosto de tocar bateria, gosto de tomar uma cervejinha, né? Então, Tenho tamo junto. uma família que eu amo muito, então, assim, tô de boas, tranquilo. Boa demais. E tu tem uma formação bem eclética, né, Antônio? Eu venho Sim, dizendo isso aos alunos. Assim, quanto mais experiências a gente passa na vida, mais resiliente e mais preparado para o mundo, para o mercado a gente vai estar. Pode falar um pouquinho exato. da tua formação? Então, a minha formação basicamente iniciou-se muito tarde. Efetivamente, eu consegui iniciar um curso superior já bem tarde, por conta de ter que me dedicar a trabalhar desde muito cedo e as atividades profissionais que eu já desempenhava já com computação, já relativa à computação, acabava conflitando muito em termos de horário para que eu pudesse iniciar um curso superior, mas consegui fazer um curso, concluir, né? Entrei em design na Federal, computação católica, matemática na Federal, mas efetivamente consegui concluir sistema de informação. Sou da primeira turma da FI, né? Antiga Faculdade Integradas do Recife. Depois de um tempo, a gente iniciou o mestrado. Eu fui da primeira turma do mestrado em Engenharia da Computação, na Poli, mas essa primeira etapa eu não consegui concluir por questões adversas.
Acabei retornando ao mestrado, então iniciei um novo mestrado também em Engenharia da Computação na Poli, dessa vez com você e com o Fernando, acho que em 2010. Aí houve uma aventura na França, né? Fui fazer parte de um processo lá no INRIA, no Instituto Francês de Pesquisa. A gente concluiu o mestrado em 2012. Esse mestrado foi muito interessante porque a gente acabou iniciando uma vertente bastante interessante de trabalho voltada à computação paralela, né, algo que eu gosto bastante. Daí iniciou uma relação com uma empresa chamada NVIDIA, de muitos frutos, né? A gente pode falar disso depois, se for o caso. E depois iniciei um doutorado, né, com a sua Mas antes de passar para o colaboração. doutorado, Anthony, antes de passar para o Diz aí. doutorado, foi bacana que já do mestrado, né, você fez o mestrado praticamente duas vezes na Duas vezes. Poli, né? Na É. primeira vez você fez na parte de processamento de imagens, depois teve um problema aí com Isso, um isso. ex-docente, mas que passou, mas que acabou Mas sendo a muito gente bom para deixa para você, porque lá. você acabou aprendendo processamento de imagem, né? E Isso, depois, na isso. segunda rodada, aprendeu um monte sobre inteligência artificial e computação paralela. Né? E Paralelo. pode falar um pouquinho mais sobre a experiência na França? Eu acho que tem muitos alunos que têm essa curiosidade, Esse né, de interesse, né? como você fazer uma parte da sua formação fora, qual o Uhum, impacto uhum, disso. O uhum, INRIA, uhum. para quem não conhece, é um instituto altamente renomado, né, na França. E me conta aí um Isso. pouquinho, conta aí pessoal um pouquinho sobre isso. Então, falando um pouco dessa formação aí mais eclética, como você falou, né? A gente iniciou os estudos em cima de processamento de imagem, a gente ia trabalhar com a aplicação de inteligência computacional para melhorar o processo de quantização, binarização, né? E daí houve a oportunidade, depois dessa situação que aconteceu, de ter que deixar a primeira vez o mestrado sem efetivar a conclusão, houve a oportunidade de retornar ao mestrado da Engenharia da Computação, com a perspectiva de desenvolver, né, uma versão do algoritmo que havia colaborado um pouco com você, Fernando, baseado em comportamentos de cardumes para resolver problemas complexos. Daí a gente começou a trabalhar na versão desse algoritmo aplicado a processamento paralelo. Nesse intervalo aí do mestrado, nesse período, veio uma missão, né, da França, né, de algumas instituições de pesquisa, dentre elas um grupo do INRIA, né, havia um pesquisador do INRIA na área de, de restrições. Ele trabalhava com problemas na área de biologia molecular e ele ficou bastante interessado na técnica que a gente estava desenvolvendo e perguntou, né, pediu, né, informações ao professor Fernando Buarque sobre o meu interesse de participar de uma parte da pesquisa lá no IRIA. Isso foi muito interessante porque, primeiro de tudo, eu saí daqui de Recife, obviamente aceitei o convite, né, e fui para lá sem saber falar um ai de francês, a não ser Alavantu e Merci beaucoup, né? Então, foi um desafio bastante grande, né, esse processo de conhecer uma cultura nova, de conhecer um formato de pesquisa, formato de regime de trabalho, né, como funciona, os costumes das pessoas no dia a dia. Isso foi muito interessante para mim. Assim, houve posso dizer que a minha formação enquanto pessoa foi bastante interessante nesse período aí, cara. E fiz grandes amigos lá, né? Conheci, faleceu recentemente, o pesquisador Bing Liu, que estava trabalhando na Universidade de Pittsburgh, justamente agora com comportamentos de moléculas para poder auxiliar no processo de cura e tratamento da Covid-19. Infelizmente a gente perdeu um grande pesquisador, mas eu conheci bem, foi meu companheiro de gabinete, vamos dizer assim. Foi uma experiência muito marcante para mim. Eu recomendo fortemente quem tiver uma oportunidade de passar um tempo fora do Brasil, conhecer, né, outros institutos de pesquisa, eu recomendo fortemente. E aí, depois de terminar esse segundo mestrado aí, né, e ter passado
processamento de imagem, computação paralela e meteorísticas para otimização, aí inventou de fazer um doutorado em biotech, né? Fala um Em pouquinho sobre isso. biotecnologia. Então, a história da biotecnologia, depois que eu voltei dessa experiência lá no IRA, né, trabalhar com um grupo de biologia molecular e tal, eu fiquei com essa, pô, estou terminando agora, daqui a pouquinho, o mestrado, o que é que eu vou fazer depois? Eu quero fazer um doutorado, né? E eu queria aplicar em algo que fosse efetivamente gerar um impacto para a sociedade, né? Então, assim, eu tenho um filho que ele tem uma doença rara, e eu queria, de alguma forma, criar um modelo computacional que pudesse auxiliar no diagnóstico desse tipo de doença que ele tem. Então, procurei você, né, apresentei um pouco a ideia, a gente foi bater um papo com a professora Teresa Cartacho, lá do Hospital Oswaldo Cruz, né, do Laboratório eh, de pesquisas voltadas ao câncer, e ela disse, olha, para esse tipo de doença a gente não tem uma base de dados que pudesse lhe auxiliar, mas eu trabalho com um problema voltado ao Alzheimer. Você tem interesse? E aí a gente, pô, eu fiquei louco, né? Assim, claro que eu tenho interesse. A gente pode validar uma série de hipóteses, uma série de modelos com esse problema do Alzheimer. E entrei no doutorado, a gente escreveu o projeto a várias mãos, né? Com o apoio da pós-doutoranda da professora Tereza, e submetemos ao programa Renorbio, que é um programa voltado a projetos de pós-graduação em biotecnologia, e ele um programa multi-institucional. Então, meu ponto focal acabou sendo a Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas o Renorbio também funciona na Federal e em várias outras universidades. E aí é um modelo bem interessante, porque você acaba pagando uma cadeira aqui em Recife, uma cadeira no Piauí, uma cadeira em Natal, e nessa oportunidade foi bem bacana, porque eu pude visitar o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte, né, paguei cadeiras de neurocomputação lá, que também abriu a cabeça para muitas possibilidades. E, assim, foi uma mudança, sair completamente da minha zona de conforto, né, cara? Assim, eu podia muito bem trabalhar com alguma coisa voltada a jogos, continuar ainda na pesquisa com vocês em meteorísticas, mas resolvi arriscar e acho que fiz uma escolha muito boa, porque as possibilidades hoje são imensas, né? A gente pode aplicar essa base computacional que a gente adquire dentro da engenharia da computação, especificamente, em problemas diversos. Então, a computação aplicada mesmo, a inteligência artificial aplicada, isso é muito bacana, isso é muito Aí quando você terminou, que reconfortante. estava quase estabilizado, né, Tony? Disse, tá muito tranquilo, vamos mudar. Tá Foi ser tranquilo professor demais. da Católica e foi ser coordenador do curso de jogos É, digitais, né? então, nessa época, então você vê, o doutorado eu já eu fiz trabalhando, né? O mestrado, o doutorado, para variar, o trabalho sempre acompanhando, que faz parte da minha história. Então, no doutorado especificamente, no ano da minha defesa, eu estava como coordenador de curso, né, do curso de Jogos Digitais. Eu faço parte do curso de Jogos Digitais da Católica. Entrei pouco tempo depois da fundação do curso e cuido das cadeiras lá de programação. É uma área que eu gosto bastante. Então, eu podia muito bem ter ficado lá, nessa zona de conforto, né, como você bem falou. Aí estava achando as coisas paradas demais, vamos dizer assim, e aí resolvi arriscar um desafio maior, né? Mas um E também desafio para bastante divulgar aí com o interessante. pessoal, a gente está com um grupo de pesquisa, pessoal, que a gente está juntando professores tanto da UPE, quanto da Católica, quanto da Universidade da Califórnia, quanto da Universidade Católica Portuguesa, quanto da Universidade Federal Rural, que visa exatamente utilizar a inteligência artificial para a ciência da vida, né? Use Isso. AI for Life, nome do grupo de pesquisa, já está O em nome é funcionamento, bonito, a né? gente já teve, o nome é bacana, né? Já teve o primeiro projeto, a gente divulgou a parceria um dia desse, a gente já teve o primeiro projeto aprovado nos Estados Unidos, né, sob coordenação de Diego, que também é egresso da UPE, a gente ficou muito feliz, e também está com alguns outros projetos submetidos aqui. Vamos em frente. Mas então, Antônio, estava lá na Católica como coordenador de jogos,
E aí, de Aham. novo, eu disse, olha, tá Muito pouco parado. diverso aqui, vamos começar a fazer uns projetos. Começou a fazer uns projetos na área de saúde, né? Queres falar um pouquinho antes da gente entrar, porque E, está na metade vamos, do tempo aqui, antes da e, gente entrar exato. na parte de fake Então, news. os projetos com a professora Tereza, mesmo o doutorado tendo sido concluído, eles continuaram, né? E nessa boa relação que a gente construiu, houve a oportunidade de fazer uma visita ao laboratório é, chamado Salivatec, né, que é um laboratório que fica da Unidade de Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, né, na cidade de Viseu, lá em Portugal, obviamente. E foi uma experiência bastante interessante. Foi falar sobre inteligência artificial para a área de saúde, o que é que a IA vem, né, com toda a sua caixa de ferramentas, assim, ajudar os profissionais da área de saúde a trabalhar com medicina de precisão, melhorar a qualidade de resultados de diagnóstico, processo de tratamento, indicação de drogas mais assertivas, né, para o perfil de cada paciente. Então, iniciou-se aí uma parceria bastante interessante, né, com esse pessoal da UCP, Universidade Católica Portuguesa. Outros projetos vão vindo a reboque. A gente vem hoje colaborando com o grupo que Carmelo falou, o AI for Life, para processos de diagnóstico, né, de baixo custo, com foco agora específico à Covid-19, né, ao SARS-CoV-2. Então, a gente vem nessa perspectiva de colaborar, trazer um pouco a nossa expertise para poder compor o grupo. A gente também, em colaboração com o Carmelo, né, Batman e Robin, né, Carmelo, trabalhando em outras A tua vai perguntar quem é iniciativas. o Robin. Vai. Aí, aí a gente vem colaborando também na parte de robótica assistiva, também ainda em diagnósticos na área de saúde, trabalhando com linfoma, ainda também com o grupo da professora Tereza, e várias outras patologias, para a gente não ficar listando tudo aqui. Então, É, é, massa. é, um, é, um, é, é uma situação bastante interessante, né, nesse quesito assim, de você estar gerando conhecimento, aplicando as técnicas, as possibilidades, as arquiteturas que a inteligência computacional nos provém para a gente poder resolver problemas é, reais, né, no mundo real mesmo. É muito Massa. bacana. Só para não deixar de citar, a gente tem outro aluno aqui do programa, né, que está hoje trabalhando essa parceria com o pessoal de Viseu, né, em Portugal, que é o Ayrton. Eu não sei se ele está aí acompanhando, porque tem um bocado de gente, mas está sendo muito bacana a parceria lá. E também tem uma parceria com a Pixels, né, que é uma startup Isso. que é montada por ex-alunos aqui tem crescido bastante e tem sido uma satisfação colaborar com a Pixels e criar essa ponte entre a academia e o mercado via esse consórcio de universidades e a Pixels, sendo Isso. a ponta de lança lá para fazer os experimentos com o mercado. Né? Então, a gente tem trabalhado Uhum. com o grupo Sabin, com o grupo, agora com o Real Hospital Português, está sendo uma experiência bem bacana. Mas vamos lá, a gente tem que ir para o que interessa, né, que acho que a gente já falou muito sobre essa trajetória, como a trajetória é muito longa, acaba usando muito tempo, mas aí apareceu um tal de Google e Jornal do Comércio. Conta É, essa história aí, então Tony. contar a historinha. Então, ainda naquela perspectiva de tá tudo muito manso, né, muito tranquilo na Católica, eu fui convidado para ser professor permanente do programa de mestrado profissional em indústrias criativas. Nessa perspectiva, eu entrei com a meu viés da área de tecnologia para poder compor, né, o quadro de professores pesquisadores e poder efetivamente participar de orientações e coorientações de alguns projetos. Nessa investida, surgiu a oportunidade de colaborar com o professor Dario Brito, que é da área de comunicação, num projeto voltado a checagem de fatos, né? Uma aluna orientanda dele, Alice de Souza, que era, na época, jornalista do Diário de Pernambuco, chegou com essa perspectiva de criar trabalhar numa pesquisa voltada a essa parte
de desinformação, análise de pós-verdade, e Dario me convidou para compor o time e tentar observar o que é que a gente poderia contribuir. Então, montamos uma arquitetura computacional que se tornou um produto, o produto da defesa de Alice, que é uma ferramenta de automatização de checagem de fato chamada Verifique AI, né? Virou um aplicativo mobile. A gente, na época da pesquisa dela, rodamos como base de teste o período das eleições de 2018, as eleições presidenciais. Foi muito interessante porque, na época, a Alice fez um comparativo do desempenho da ferramenta com a abordagem tradicional, né, feita por agências de checagem de fato, e mostrou que a ferramenta conseguiu um alcance, né, e um nível de utilização bastante interessante em relação ao modelo tradicional praticado pelas agências, né? Então, daí surgiu essa vertente de pesquisa, né? Esse trabalho foi logrado êxito aí na perspectiva da Alice ter recebido o título, e a gente teve a oportunidade de apresentar o projeto ao Sistema Jornal do Comércio. Esse e um outro projeto que também era de orientação dupla minha e de Dario, né? E voltado esse à curadoria de conteúdo. Mas chamou a atenção o projeto de Alice no seguinte sentido: houve uma chamada do Google América Latina, para a proposta de projetos voltados a iniciativas na área de comunicação, né? Nova perspectiva jornalística e tal, e resolvemos montar um consórcio, vamos dizer assim, com a Católica, representada por mim e Dario, a Alice com a startup dela, que o Verifica aí virou uma startup, muito bacana isso, e o Sistema Jornal do Comércio, né? Provendo todo o ferramental do sistema, todos os programas, a programação, né, diária do jornal, para que a gente pudesse propor uma ferramenta, né, uma melhoria na proposta inicial do Verifique aí, dessa vez chamada de Confere aí, né, para melhorar o processo de checagem, né? Então, o Verifique aí, inicialmente, ele tinha alguns critérios, muito mais voltado a conteúdo, né, formato de como a notícia se apresentava através de links, né? Então a gente fazia checagem especificamente de links, né, na internet. Então houve o interesse do Google em aportar um recurso, né? A gente montou uma equipe dentro do Jornal do Comércio e eu venho trabalhando na consultoria. A gente acabou selecionando, escrevemos um projeto, né, para o mestrado aí na engenharia da computação, e selecionamos um ex-aluno da Católica, Matheus Marinho, que faz parte desse grupo do Confere aí, como aluno do mestrado, e a pesquisa dele, né, vem sendo aplicada, voltada aí ao processo de inteligência artificial para checagem dos fatos. Então a gente está alinhando aí a parte de pesquisa acadêmica com a aplicação real, né, de mercado, né, e validando dentro de um grande grupo, que é o Sistema Jornal do Comércio, né? Isso é bem bacana. Top, né? Então, nessa jogada aí, a gente percebeu que inteligência artificial pode ser bem aplicado aí, né? Inclusive, testar abordagens diferentes, né? Porque a gente tem costumado dizer que tem alguns dos engenheiros de machine learning que escolhem uma vertente, né, para estudar, ou é supervisionado ou não supervisionado, e depois segue. Mas a gente percebeu que a gente pode combinar essas coisas, né? Então, pode falar um pouquinho sobre o trabalho de então, Matheus, obviamente sem dar o segredo de sucesso, porque o segredo, né? Isso vai virar uma ferramenta comercial. Isso. A gente estava até conversando um dia desse contigo, né? A minha abordagem trabalhando com inteligência artificial é muito mais uma abordagem aplicada, né? O campo teórico é importante a gente observar o estado da arte e tal, mas sempre buscar formas de resolver problemas reais, né? Então, esse é o meu, digamos assim, acho que é o meu perfil, é muito mais observar e ver que tipo de solução se adequa mais, né, à nossa possibilidade de colaboração usando inteligência computacional. Nesse entendimento aí da ferramenta Confere aí,
a gente vem, obviamente, criou-se uma estrutura para analisar tanto links, como era a primeira abordagem baseada no Verifica aí, como também a análise de texto, né? Então a gente vem fazendo duas fases desse projeto, inicialmente análise de link e análise de texto, né? Enxergando palavras que sejam relevantes num contexto de um determinado texto e tentar inferir se essas palavras foram escritas da maneira correta, se elas estão dentro de uma fonte segura. Então, existem alguns critérios que eu não vou entrar aqui no detalhe, como você bem falou, é o segredo do sucesso, mas a gente acaba trabalhando tanto na observação da estrutura estética, né, e formatação do texto ou do site que tem aquela notícia, quanto buscar inferir alguns padrões que a gente pode extrair desse conteúdo, né, aplicando reconhecimento baseado em aprendizagem de máquina, né, que aí é a fase do trabalho de Matheus. Ele vem trabalhando em cima de bases já criadas. Houve uma pesquisa feita numa base da USP, que trabalhou com quase 7 mil notícias, entre notícias ditas verdadeiras e ditas falsas. Então, ele consegue hoje identificar padrões nessa base de dados, de acordo com alguns atributos que a base foi montada. Essa base tem alguns atributos que fazem correlação com os atributos que a gente usa na nossa pesquisa, no nosso trabalho com o Confere, e outros atributos que não estão tão relacionados assim. Então, existe um trabalho do Matheus aí em tentar readequar o mecanismo de inferência que o modelo aprendeu com a base da USP para essa base que o Confere aí vai estar efetivamente atuando. Entendeu? E o mais legal é que, a partir da exploração das exploratórias de dados, a gente conseguiu perceber que tem várias das variáveis que o pessoal pensava que era relevante, que você só está adicionando complexidade, né? Então, você consegue fazer Exatamente. modelos simples, rápidos e que tem uma acurácia alta, né? Pode Isso, falar aí isso. rapidinho, só de forma geral, qual a acurácia que a gente já está conseguindo aí no projeto? Se não estou enganado, eu acho que o número gira em torno de 85%, né? Então, Então, assim, então é uma acurácia bastante interessante, cara. Assim, nas análises que o Matheus fez, ele já tem uma base montada em cima de notícias do JC, notícias do Diário, por exemplo, de outros veículos, e essa base da USP. Né? Então, existem formatos que o modelo vem tentando se adequar. Então, a gente está numa faixa entre 70 e pouco e 80% por cento aí de acerto nessa checagem atual que o Matheus vem trabalhando. Né? e o bacana é isso, né? Porque existem questões também regionais, questões de linguagem, questões de Isso, estilo que acabam influenciando. Ou seja, um modelo que isso. você cria para São Paulo ou para necessariamente para a Alemanha não necessariamente vai funcionar bem aqui no Nordeste, ou no Norte ou no Sul. Então, Isso, essa questão de isso, customização é bem interessante. Aí é isso. bacana você ver E que você assim, consegue fazer esse processo de customização com tecnologia uhum, já conhecida e com mão de obra local aqui, né? Isso é uhum, bem interessante. é massa. Uma coisa interessante é que, por exemplo, essa base mesmo aí da USP já passou por alguma análise de algum grupo que, obviamente, observaram as notícias que estavam ali e algum especialista, alguém chegou e disse, ó, isso aqui é uma notícia, é uma informação aceitável, verdadeira, e essa outra notícia não é uma informação aceitável, é uma desinformação, né, como a gente chama, né, uma notícia considerada falsa. Então, o modelo de Mateus, vamos dizer assim, hoje ele está montado em cima dessa percepção, né, do que é verdadeiro e falso sobre o olhar do especialista da USP. A gente não sabe qual foi a métrica e o modelo que eles usaram para poder inferir o que era verdadeiro e falso, mas está ali representado naquela base. Então, hoje a gente vem tentando trabalhar numa perspectiva, isso que você falou, o olhar regional, né, o conceito de verdade, né, e desinformação que está empregado ali, será que é o que a gente está efetivamente utilizando? Então a gente vai tentar agora imputar, né, imprimir ali o nosso, o nosso conceito de verdade, né, porque o que é verdade para você pode não ser para mim.
né? Então tem toda essa coisa de crença, de conhecimento, toda essa teoria em cima do que é o conceito de verdade, para a gente poder entender qual modelo ficaria mais adequado para a gente poder treinar uma máquina de inferência mais interessante para o que a gente vem propondo. Massa. Tem uma pergunta aqui se isso vai ser usado em redes sociais. Então, a princípio, esse projeto, o Confere aí, ele vai ser utilizado dentro das ferramentas de comunicação do Sistema Jornal do Comércio. A gente vem preparando, né, Matheus, por iniciativa dele e do grupo, né, de TI, do Confere aí, já tem um chatbot preparado, né, mas isso aí a gente está ainda meio que levando com muito carinho, né, a gente pretende lançar um pouco mais na frente, se for o caso, mas trabalhar com análise de redes sociais tem uma série de variáveis, uma série de nuances aí que a gente precisa ver direitinho para a gente não se expor, né, o modelo que a gente vem trabalhando e acabar não surtindo o efeito tão positivo que a gente vem buscando. Então a gente vai primeiro restringir, criar um recorte da pesquisa dentro da aplicabilidade do sistema Jornal do Comércio, e à medida que a gente for, digamos assim, sentindo melhor o terreno, a gente vai expandindo para outras possibilidades. Mas redes sociais, com certeza, né, para parte do processo. Massa. A gente está chegando aqui, a gente começou 5h03, então a gente tinha combinado que ia ser meia hora, está chegando no final. Então, Tony, Rapaz, faz foi até massa. alguma consideração final aí, para alguma mensagem para o pessoal. O Carmelo, eu só tenho a agradecer, cara, essa oportunidade. Para mim é uma honra, como eu disse no comecinho, fazer parte do grupo, né, de ser seu colaborador de pesquisa, seu amigo, né? Tenho vários amigos aí na Poli, é uma casa que eu gosto bastante. Eu estou na Católica, mas eu acho que são instituições de parceiras, assim, de grande afinidade, né, de trabalho, de modus operandi. Eu acho que a gente tem muito que aproveitar dessa relação e poder colaborar para que isso gere cada vez mais frutos. Eu agradeço demais a você, a Fernando, Sérgio Campelo, a Bruno, a todo mundo que sempre me acolheu tão bem, né, e os amigos que eu fiz aí. Eu fico muito feliz de ter passado pela casa. Massa, acabou de entrar aí o Rodrigo Paiva, Olha, né, que também o é aluno do chefe, doutorado do programa, que é e chefe, né? o CTO da Pixels, né? Então, um abraço aí para Rodrigo, para os professores também, alunos que estão participando. Obrigado pela presença, né? E já anunciar a próxima live, né? Só relembrando todo mundo que a gente tem segundas, quartas e sextas às 5 da tarde, a gente sempre tem seu drops aí de divulgação científica, tem sido muito interessante, né? A próxima vai ser Fernando Buarque entrevistando um ex-aluno egresso aqui também da nossa escola, da nossa universidade, né, que é o Marcos Álvares, que fez doutorado lá na África do Sul e depois foi bater, está lá como o cientista líder de uma empresa de segurança top. Então não percam. Anthony, Rapaz, mais eu uma queria vez, muito fazer até a obrigado. propaganda da banda aí, e eu já vim preparado, né? O cara até falar, vai rolar uma jam aí, você, Carmelo, disse, rapaz, vamos ver como passar a De quarentena, mas eu já repente, vim né? preparado, né? Alberto Bom aí, a demais. banda do professor Carmelo. Sensacional. Show de Obrigado bola. mesmo, cara. Espero que todos tenham Valeu. gostado. Anthony, muito obrigado pela Valeu. presença. Tamo junto. Um Até abração. sexta, Tamo junto. pessoal. Valeu.